Salve galera, canal Bets e Tips na área, passando aqui para deixar os palpites da segunda-feira, dia 8/5. Espero que o final de semana de vocês tenha sido abençoado. Segundona temos uma grade com alguns bons jogos, conseguimos separar algumas boas oportunidades, principalmente no mercado de gols. E antes de ir para o nosso resumão da rodada, quero lembrar vocês que nossos canais no Telegram já estão funcionando normalmente. Os links estão fixados no primeiro comentário desse vídeo. E também queria agradecer as pessoas novas que estão chegando, a quem nos acompanha já faz mais um tempo. Peço que, se gosta do nosso conteúdo, deixe um like, siga o canal e ative o sininho. Vamos ao resumão do dia 6. Foi um dia apenas razoável, tivemos algumas boas entradas, algumas que não bateram. O Leipzig, apesar de ter umas estatísticas boas, eu vou evitar fazer entradas porque vem nos decepcionando com alguma frequência. Tem o campeonato da Holanda irreconhecível, tivemos apenas um gol no PSV, por mais que tenha perdido um caminhão de gols. E também tivemos 0 a 0 no jogo do Ajax. É difícil isso acontecer no campeonato holandês. E o jogo mais inacreditável de todos foi o do Bournemouth contra o Chelsea, né? Nós estávamos com a partida em 1 a 1, o Green praticamente controlado no final do jogo. O Bournemouth já tinha perdido 2 gols claros. O Chelsea vai e faz 2 gols no final do jogo e vence. É a segunda vez no ano que o Chelsea faz mais de 2 gols numa partida. Vinha de 6 derrotas consecutivas. Esse foi um azar inacreditável. Cravamos um bilhete bom com a vitória do Real Madrid e com over 1,5 no jogo do Hertha Berlim. E antes dos palpites, queria lembrar vocês que nossos palpites não são recomendações de apostas, são análises feitas em cima de estatística e baseado também no feeling do momento das equipes no futebol. Mas caso vocês se sintam confortáveis e concordem com nossos palpites, utilizem da forma mais inteligente que vocês acharem. E sem mais delongas, vamos aos palpites dessa segunda-feira, dia 8/5. Às 11 horas da manhã, pela Premier League, o Fulham recebe o Leicester. O Fulham faz uma campanha razoável para boa na Premier League, está em 10º colocado. Já o Leicester está brigando ponto a ponto contra o rebaixamento. O time do Fulham tem 2 desfalques importantes, Andreas Pereira machucado e o Mitrovic, o artilheiro do time, ainda está suspenso. O Leicester está entre os times da Premier League que mais tem partidas com gols no primeiro tempo. Nos últimos 10 jogos, o Fulham teve gol no primeiro tempo em 8 deles, o Leicester em 9 deles. Tendência de jogo já começar movimentado, ainda mais pela situação do Leicester precisando de pontos. Aqui nós vamos de mais de 0,5 gols HT. 13 horas, Campeonato da Arábia Saudita. Al Nassr, o time do Talisca, do Cristiano Ronaldo, recebe o Al Khalij. O Al Nassr nos últimos 15 jogos em casa empatou 2, perdeu 1 e ganhou 12. O Al Khalij fora de casa dos últimos 10 jogos perdeu 8 e ganhou 2. O time de CR7 está melhor colocado. O Al Khalij é o antepenúltimo. O time da casa é melhor, é mais forte. Então aqui tendência de vitória para o time da casa. Aqui nós vamos de casa vence. 14 horas, terceira divisão do campeonato alemão. O Werder recebe o Osnabrück. São 2 times que estão do meio para cima da tabela. Ambos têm uma média de gols acima de 3 por partida. O time da casa bateu over 1,5 em 85% dos jogos do campeonato. Bateu em 10 dos últimos 10 jogos. Marcou nas últimas 10 partidas. Tomou nas últimas 10 partidas. O time visitante marcou em 8 das últimas 10 também. Aqui temos uma tendência de jogo para gols. Aqui eu também gosto de uma aposta com um gol já no primeiro tempo. Mas nós vamos de over 1,5. Também às 14 horas, campeonato da Suécia. O Degerfors recebe o Norrköping. O campeonato da Suécia teve apenas 6 rodadas, mas ambos os times bateram over 1,5 em todas as partidas. O time da casa bateu over 2,5 em 5 das 6. Aqui é a tendência de um jogo para gols. Eu gosto de um gol já no primeiro tempo. Eu gosto de ambas marcam. Para quem quer arriscar um pouquinho mais, cabe um over 2,5. Nós vamos de over 1,5. Às 14h30, Maccabi Haifa contra o Maccabi Tel Aviv, em Israel. Maccabi Haifa é o líder e bicho-papão do futebol israelense. Nas últimas 15 partidas em casa, ganhou 13 e empatou 2. O Maccabi Tel Aviv não é uma equipe ruim, considerando os parâmetros israelenses, mas aqui o time da casa é favorito e as odds ainda nos dão a segurança do empate. Aqui nós vamos de casa empate anula. 15 horas, Holandinha, um campeonato que a gente gostava tanto, que anda com um pouco de pé atrás. O Young Ajax recebe o Den Haag. A Holandinha, que sempre foi uma certeza de over de gols, anda oscilando bastante, então a gente está tendo bastante cuidado ao fazer essas entradas. A equipe do Young Ajax tem média de 3,71 gols por jogo, marcou em 8 dos últimos 10, tomou em 9 dos últimos 10, tomou 2 ou mais gols em 7 dessas últimas 10 partidas, bateu over 1,5 em 8, gol no primeiro tempo em 8. Já o Den Haag marcou nas últimas 8 partidas, tomou gol em 9 das últimas 10 partidas, tomou 2 ou mais em 6 dessas 10, tendência de jogo para gols aqui. Eu gosto de um over 1,5, só que a odd está muito baixa. Para quem quer arriscar um pouquinho mais, dá para ir no over 2,5. O Young Ajax bateu um gol no primeiro tempo em 8 dos últimos 10 jogos. O Den Haag 9 nos últimos 10 jogos. E aqui então nós vamos de mais de 0,5 gols já no primeiro tempo. 13 horas, campeonato do Qatar. O Al Duhail recebe o Shamal.
O Al Duhail é o líder do campeonato com 48 pontos. O Al Shamal é o nono com apenas 18. Nas últimas 15 partidas em casa, o Al Duhail ganhou 12. Já o Shamal, jogando fora de casa, ganhou apenas 2 dos últimos 10 jogos. Em confrontos diretos, o Al Duhail ganhou os últimos 5 até com relativa facilidade. Aqui forte tendência de vitória para o time da casa, é um time mais forte, joga em casa. Aqui nós vamos de casa vence. Também às 13 horas pelo Qatar, o Al Sadd recebe o Al Arabi. Jogo de segundo e terceiro colocado do campeonato, o jogo deve ser bom. Lógico que bom para os padrões do Qatar. O Al Sadd tem média de 3,29 gols por jogo. O Al Arabi tem de 2,95. O Al Sadd bateu um over 1,5 nos últimos 10 jogos. Já o Al Arabi em 8 dos últimos 10. O Al Sadd bateu over 1,5 em 95% dos jogos do campeonato. O Al Arabi em 86%. Aqui é uma tendência de jogos para gols, jogo para gols. Para quem quer arriscar um pouquinho mais, cabe um over 2,5. Nós vamos de over 1,5. Às 15h30, voltando para a Arábia Saudita, Al Ittihad, que é o time do Romarinho, recebe o Aba. Romarinho deita e rola na Arábia. O Al Ittihad é o líder do campeonato, enquanto que o Aba é o 10º colocado. O Aba vem de 8 derrotas consecutivas atuando fora de casa. Aqui tendência de um jogo de vitória para o time da casa. Nós vamos de casa vence. 17 horas, campeonato argentino. O campeonato argentino é um campeonato que tem se caracterizado por um campeonato de baixa média de gols. Um mercado bom para operar em under. O San Lorenzo recebe o Defensa e Justiça. Duelo da parte de cima da tabela, segundo e terceiro colocados. Ambos estão atrás apenas do River Plate. O San Lorenzo tem uma baixíssima média de 1,46 gols por jogo. Já o Defensa e Justiça tem uma média de 2. O San Lorenzo bateu o over 1,5 em apenas 31% dos jogos do campeonato. Bateu um over 2,5 em 23%. Já o Defensa e Justiça bateu em 29%. O San Lorenzo tem a melhor defesa do campeonato. O Defensa e Justiça tem a terceira defesa. Tendência de jogo para poucos gols aqui para quem quer arriscar. Cabe um under 2,5. Nós vamos de under 3,5. 20 horas, Campeonato Brasileiro. Corinthians recebe Fortaleza. Os jogos do Corinthians geralmente não costumam ter muitos gols. Fortaleza, já pelo contrário, é uma equipe extremamente ofensiva. O Corinthians vem extremamente pressionado pelas derrotas na Libertadores. Precisa dar uma resposta para o seu torcedor, tentando emplacar o Luxemburgo como novo treinador. Aqui a tendência é que o Corinthians vá para cima. Fortaleza tem um ótimo contra-ataque. Corinthians, mesmo não tendo uma média muito alta de gols, bateu um over 1,5 em 8 dos últimos 10 jogos. Aqui tendência de jogo movimentado, até não acho que vai sair 4, 5 gols, mas 1,5 deve bater. Aqui nós vamos de over 1,5. Campeonato Equatoriano, 21 horas, LDU de Quito recebe Delfim. Duelo entre 6º e 7º colocados do campeonato. LDU tem uma média de 3 gols por jogo no campeonato, bateu over 1,5 em 88% dos jogos. Já o Delfim tem a média de 3,5 gols por jogo, bateu over 1,5 em todos os jogos do campeonato, bateu inclusive o over 2,5 em 75% deles. Tendência de um jogo para gols, aqui nós vamos de over 1,5. E finalizando a grade do dia, 21h30, Campeonato Argentino, Central Córdoba recebe o Sarmiento Junín. Aqui, como já falamos no jogo anterior, o mercado argentino tem se mostrado um mercado bom para operar em under. As duas equipes estão no meio da tabela. O Córdoba tem uma média de 1,79 gols por jogo. Sarmiento Junín de 2,07. Da casa bateu over 2,5 em apenas 14% dos jogos. O Sarmiento Junín em apenas 21% dos jogos, é uma média muito baixa. Ambas bateram under 3,5 em 9 dos últimos 10 jogos. Tendência de jogo para poucos gols. São ataques pouco produtivos. Aqui, para quem quer arriscar, também cabe o under 2,5. Mas nós vamos de under 3,5. E esses eram os jogos do dia. Antes do bilhete pronto, quero lembrar novamente vocês que os canais do Telegram já estão na ativa. Os links estão fixados no primeiro comentário do vídeo. E no bilhete pronto do dia, nós temos uma combinada de 2 over 1,5. Um no jogo do Dagger Force versus Norrköping na Suécia e no jogo do Corinthians e Fortaleza. E por hoje era isso, eu queria agradecer quem chegou até aqui. Se curtiu o conteúdo, deixe seu like. Quero desejar a vocês um ótimo início da semana. Que Deus abençoe a todos, um abraço, até amanhã, valeu!